Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao professor Fernando Araújo, o qual foi, e ainda é, eu acho que não vai deixar de ser, o meu orientador nessa matéria envolvendo bioética, direito médico e até, com muito esforço meu, análise econômica do direito. E é mais esforço meu do que conhecimento do professor. E também gostaria de agradecer ao professor José de Oliveira Ascensão, que conheci há 16 anos atrás na Faculdade de Direito de Olinda, ministrando a disciplina de Direitos da Personalidade e que, de certo modo, influencia no que eu vou falar hoje a respeito do consentimento informado. Mas eu queria simbolizar esse meu agradecimento à sua Ascensão entregando meu livro, ofertando esse meu livro, que é uma forma de materializar essa minha admiração pelo professor. Mas vamos começar. Eu adorei hoje a introdução, porque foram dois médicos. E diante dessa questão de serem dois médicos, eu sempre ouvi essa indagação dos médicos com que eu converso, se a figura do consentimento informado não deveria ser algo tratado pelos médicos. Ou seja, tratando-se de um tema que envolve a dinâmica do consentimento informado, relação médico e paciente, não deveria ser estudado por um médico? Eu estou fazendo essa pergunta porque a minha médica fez essa pergunta. Você está indo para Lisboa estudar o quê? Consentimento informado. Um juiz, um advogado estudando consentimento informado. Isso não deve ser um médico. Daí a necessidade, e que seja esclarecido a todos, médicos e não médicos, que a princípio essa resposta poderia ser positiva. Sim, cabe ao médico estudar isso em grande profundidade, haja vista que é o médico quem trata diretamente com o paciente, é o médico que tem o dever de informar o paciente. Contudo, as expectativas relativas à prestação do serviço médico, elas são decorrentes de fenômenos normatizados. A relação médico-paciente é um fenômeno jurídico, é um fato jurídico. E é um fato jurídico por quê? Porque a sociedade exige, de qualquer forma, que o comportamento das pessoas sejam previsíveis. Para evitar o quê? Para evitar conflitos, para evitar que cada pessoa haja do jeito que bem entender. Então, o comportamento médico-paciente é um fenômeno jurídico, com regras jurídicas, para que a gente não seja surpreendido todo dia que for ao médico com um procedimento novo, uma forma de tratar o paciente diferente. E tanto isso é verdade, que desde Hipócrates, que existem regras de comportamento, mesmo que não sejam as mesmas existentes hoje em dia, mas existem essas regras de comportamento. Eram estruturas em que se determinava que o médico deveria agir de tal forma. Como volto a dizer, um fenômeno também jurídico. Então, a estruturação de normas relativa ao comportamento do médico obriga que a análise da relação médico-paciente não seja simplesmente do ponto de vista da medicina, mas também do ponto de vista do direito e das demais disciplinas envolvidas. Por isso que aquela pergunta a que minha médica fez, você estudar consentimento médico, é porque a relação médico-paciente
não foge ao direito. Tanto é que não foge ao direito que nós temos no Brasil um código de ética médica, em Portugal um código deontológico, que seria a mesma coisa, em que se estabelece regras de comportamento. Como deve ser a atuação do médico. Então, partindo de quê? De que ideia? De que as relações sociais elas são conflituosas. O direito surge tanto para regular tais relações, impondo uma ordem, um comportamento, quanto para imputar responsabilidades àqueles que descumpram esta ordem. Isso em razão, evidentemente, do fato de que há uma relação médico-paciente, e nessa relação médico-paciente nós vamos encontrar o paciente como aquele que deposita toda a sua esperança, toda a sua confiança, todo o seu bem-estar físico e moral nas mãos do médico, e do outro lado o médico, em que repousa justamente, volta a dizer, toda a expectativa do paciente, toda a esperança do paciente. E essa relação é uma relação jurídica, é uma relação de direito, não é uma relação simplesmente médica. A medicina não foge a essa relação. Tanto que o ponto de partida desse estudo é dizer que a relação médico-paciente é um fato jurídico. É um acontecimento previsto em lei que produz efeitos jurídicos. Que efeitos jurídicos podem ser esses? Obrigações recíprocas, obrigações do paciente, obrigações do médico, o dever de seguir uma determinada, vamos dizer assim, um determinado tratamento já previsto pela lei das artes médicas. Por isso que, como fato jurídico, muitos autores dizem que a relação médico-paciente, ela, aqui em Portugal, ela é de direito contratual. No Brasil, direito contratual do consumidor. Para demonstrar que, sendo um fato jurídico, temos duas partes. Uma parte que, volto a dizer, pretende uma prestação de serviço médico e a outra que vai fornecer o serviço